Domingo de Páscoa. Queria falar a respeito da Páscoa hoje e eu queria falar a respeito da soberana substituição do Deus da história. Amém? Então, assim, eu separei alguns textos bem compridos, mas eu não vou lê-los para não ficar uma coisa muito cansativa. Mas amanhã eu mando para vocês por e-mail ou depois no Metalcast. Junto com a pregação está anexado o texto que você pode depois dar uma verificada. Ok? Vamos orar antes de tudo? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te somos gratos por estarmos aqui nessa noite e pela oportunidade que nós temos, Senhor Jesus, de estar aqui nessa noite. Pela graça que nós temos de nos reunirmos, de fazermos parte, Senhor Jesus, da tua noiva, e fazemos parte do teu corpo, dessa família maravilhosa que é a tua igreja, Senhor. Quero te louvar, Senhor Jesus, em nome de todos nós, por cada um dos que o Senhor colocou em nossa vida. Cada um aqui, Senhor, é parte de um projeto, de um plano teu para estar aqui, para acrescentar as nossas vidas, para que a gente aprenda, Senhor Jesus, com todos que estão aqui, Senhor, a realidade do teu amor e a realidade do amor de uns para com os outros, Senhor. O Senhor tem reunido nesse lugar, Senhor Jesus, pessoas que estão no teu coração. E eu te louvo por isso. Te louvo por aqueles que o Senhor tem acrescentado desde o início dessa igreja, Senhor. Os que vieram, os que têm vindo e os que ainda virão, desde já te louvamos, Senhor. Que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra fale a cada um de nós, pelo louvor e a glória do teu santo nome. Amém. Páscoa tem seu início lá na história do Êxodo, no capítulo 12. Lá no Êxodo começa toda a história daquilo que a gente chama de Páscoa. Pelo menos pelo nome, né? A instituição da Páscoa, ela começa lá. Para quem não sabe, a história toda começa quando Israel está escravizada pelo Império Egípcio há mais ou menos 4 séculos. Israel fica escravizado pelos egípcios, vivendo debaixo então da tirania e da ditadura de Faraó. Pelo menos 6 gerações de faraós trazem sobre Israel toda essa tirania e essa escravidão. O povo, durante 4 séculos, clama a Deus pela libertação. E Deus, somente depois de 4 séculos, Deus ouve e Deus atende a esse clamor. E Deus levanta um homem que tinha sido criado dentro dos palácios do faraó, que foi um homem chamado Moisés. E Moisés, então, depois de adulto, é chamado para o deserto. Durante um bom tempo no deserto, Deus o chama então para voltar ao Egito e libertar o povo dele. E nesse meio todo, no final desse momento de escravidão, Deus chega para Moisés e dá uma ordenança. Fala para ele matar um cordeiro. E esse cordeiro, cada família israelense, cada família hebreia que estava ali, tinha que matar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas. Todos eles deveriam colocar. E a carne desse animal deveria ser comida dentro da casa. Toda casa que não tivesse esse sangue nos umbrais, um anjo entraria nessa casa e mataria o filho primogênito. Para quem não sabe o que é primogênito, primogênito é o filho mais velho, é o primeiro que nasceu. A gente fala essas palavras, tem que explicar, porque ninguém quase usa mais esses termos, né? Você não sai por aí, olha, o filho primogênito da minha mãe. Você não usa essa palavra, você vai falar o filho mais velho, não é verdade? Primogênito não tem mais esse poder que tinha no contexto em que Israel estava vivendo naquele momento. A primogenitura era tudo. O filho mais velho era aquele que era o mais abençoado. Era basicamente
o que tinha primazia mesmo, era o filho mais importante da casa, era o filho mais velho. Então, se você não é o filho mais velho, naquele tempo você estava lascado. Você ia ficar com os restos, literalmente. Ok? Então, no meu caso, eu estava ferrado, porque eu sou o quarto da família, né? O quarto, por isso que eu sou magrelinho, apanhei mais também, né? Tudo foi mais, né? Os mais velhos foram todos amados, eu só lenha. Vou abrir meu coração aqui. Era bem assim, eu apanhava dos 3 mais velhos, apanhava, e ai de mim se tocasse o dedo na mais nova. Então era uma coisa bem legal, assim. Então assim, eu ganhava, mal ganhava um presente no meu aniversário. Ai de mim ainda, né? Podem chorar aí, é para cortar o coração mesmo. Só que assim, no meu aniversário, se eu ganhasse um presente, minha irmã ganhava junto. No aniversário dela eu não ganhava, entendeu? Só ela que ganhava. Então assim, uma revolta cresceu dentro de mim. Aí chegou na minha adolescência, eu virei punk. E aí eu queria bater em todo mundo, porque eu tinha que descontar aquela raiva, né, comprimida dentro de mim. Então eu andava na rua assim, ninguém podia me olhar. Se alguém me olhasse, eu já falava, o que está me olhando aí? Os 3 pontinhos. E geralmente era assim. Quando o cara era muito grande, eu xingava e saía correndo. Claro, sou punk, mas não sou burro, né? Tem uns caras aí que não, os caras querem encarar 20, 30, né? Eu não, eu era esperto. Xingava e saía correndo. Se o cara dava metade de mim, aí eu encarava. Saia bicuda de coturno todo que é lado. Eu tinha um coturno muito massa, cara. Eu tinha um coturno que quando eu estava na roda ninguém entrava. Porque era um coturno de peão de obra da Itaipu. E os coturnos de peão de obra do Itaipu, eles tinham o bico de aço. Então, se eu desse uma bicuda com aquele treco num cara, coitado. Então, assim, quando eu estava nas rodas de fogo, ninguém entrava. Só ficava eu reinando lá no meio. Então, tudo isso para falar da questão do primogênito. Então, eu não era o primogênito, então eu me lasquei. Mas ali, então, tinha essa história de que quem tinha, então, na sua porta o sangue desse cordeiro que foi morto, o anjo não entrava na casa e não matava o primogênito. Logo, todas as casas que não tinham o sangue, o anjo da morte entrava e o primogênito era morto. Então, ali nasceu a instituição da Páscoa, o Cordeiro Pascal, que foi chamado então. A partir daquele momento, a Páscoa era sombra durante todos os séculos que vieram, 15 séculos aproximadamente de história. Essa tradição esteve no meio de Israel, durante 15 séculos. Israel estava ali e sempre comemorava a festa da Páscoa. As gerações foram nascendo e a Páscoa servia como uma lembrança para trazer à memória aquilo que Deus tinha feito em Israel lá no tempo do Egito. Então, todas as crianças eram criadas através dessa história que eram contada então de geração em geração, até que chegou o Messias. Até que chega Jesus. Então, aquele que era a verdadeira Páscoa, aquele que era o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele para quem todas as coisas apontavam, porque a partir daquele momento houve aquele cordeiro que havia sido morto ali, mas de repente começa a haver uma instituição também dentro de Israel. Israel levanta um templo. Nesse templo, então, havia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, oferecia um cordeiro em nome de todo o povo. Todo o povo, ele entrava lá, pegava esse sangue desse cordeiro, jogava esse sangue sobre o propiciatório, que era a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha lá as tábuas da lei, e o sangue cobria. Outra sombra daquilo que o sangue do cordeiro que viria, um dia faria por mim e por você. Então vem caminhando. Quando chega no cordeiro, então, Jesus sobe naquela cruz, o cordeiro é oferecido como um sacrifício vivo naquela cruz, o seu sangue é derramado naquela cruz, uma cruz de madeira, uma cruz, ele é pregado, seu sangue é derramado ali naquela cruz, e em definitivo, todo sacrifício deixa de ser, deixa de existir. A partir daquele momento, todo sacrifício em Israel se extingue,
até hoje não existe mais, porque não existe mais templo, não existe mais Santo dos Santos. Toda a celebração que havia agora é só uma. É só uma. Nós estamos livres por meio desse sangue e agora nós comemoramos algo muito mais poderoso ainda, que é a ressurreição desse Deus que está vivo e habitando em cada um de nós. Amém? Esse é todo e o único sentido da Páscoa. É esse. A palavra Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com ovinho, com mais nada, a não ser o Cordeiro de Deus que foi morto, crucificado por mim, por você, e ressuscita ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos e para buscar a toda a sua igreja. Amém? Então, apenas para contextualizar vocês, Jesus está na noite antes da Páscoa, com os seus discípulos reunidos, numa ceia, e naquele momento, ele começa a pensar a respeito da Páscoa. E o que é interessante, que esse Jesus ao quem nós conhecemos, é aquele a quem Paulo fala, João fala e outros autores falam, que é aquele quem criou todas as coisas. Aquele que havia criado todas as coisas, aquele a quem criou todos os universos possíveis, todos os mundos possíveis, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra e todo o universo, estava ali presente, não apenas naquela noite, mas também estava presente lá, no dia da instituição da Páscoa, ele também estava lá, como Deus que é. Nunca houve um momento em que Jesus deixou de ser Deus, mesmo estando em nosso meio. Houve um tempo em que ele estava aqui encarnado, mas houve um outro tempo que ele era Deus e estava lá no Egito, ouvindo também todo aquele clamor. E vem a memória de Jesus nesse momento, quando ele está ali naquela noite. Ele começa talvez a pensar a respeito de toda essa história da Páscoa que caminha e agora ia ser consumada nele. A Páscoa, em definitivo, ia se consumar nele. Provavelmente Jesus foi essa criança, esse judeu que comemorava todos os anos a festa da Páscoa junto com seus pais. E ele comia de um cordeiro, consciente de que ele era aquele cordeiro, na verdade. Que aquele cordeiro que ele estava comendo simbolizava ele mesmo. E ele sabia o significado daquele cordeiro. Ele sabia que era aquele cordeiro que havia libertado o povo de Israel. Era o mesmo sangue que ele ia derramar. Porque aquele sangue que foi derramado era a sombra daquilo que ele faria. Aquele sangue era a sombra daquilo que ele faria por mim e por você na cruz. Então, na verdade, o sangue que impediu o anjo da morte de entrar naquele lugar e matar os primogênitos era um sangue que nem havia sido derramado ainda. Haveria de ser derramado ainda. Porque o sangue de Jesus é o único sangue poderoso, Hebreus fala, é o único sangue poderoso que é possível mesmo libertar da maldição, libertar da morte, libertar da condenação eterna. É o único que é capaz de dar vida, é o sangue de Jesus. Porque sangue de animal nenhum pode providenciar isso. Todo o sangue que foi derramado naquela noite, em prol de Israel, e todo o sangue que foi derramado pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos, todos eles não significavam absolutamente nada, a não ser simbolizar e apontar para o sangue do Cordeiro genuíno e verdadeiro, que haveria de morrer um dia na cruz. Amém? Então está ali, e Jesus começa a pensar naquele dia, pensar naqueles dias, ou melhor dizendo, que foram alguns meses, em que Deus chega para Israel, e se propõe, então, a libertar Israel. O prelúdio da Páscoa, que é o que antecede a Páscoa lá no Egito, ela obedece 10 pragas. E acho interessante isso, porque eu tinha visto isso no seminário, eu estava dando uma olhada nisso, e achei bem interessante o que cada uma daquelas pragas significavam, e o que Jesus estava fazendo naquele momento, quando ele estava ali, encarando os deuses do Egito, o próprio faraó, que era considerado um deus, o que esse Deus presente estava ali? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente do Cordeiro, que haveria de ser morto na 10ª praga. A primeira praga, o Nilo torna-se sangue. O deus Ísis, a deusa Ísis, era a deusa do Nilo. Deus chega e toca em Ísis,
Ísis era a vida do Egito. Toda a vida era extraída do rio Nilo. Deus chega e toca em Ísis e torna Ísis em sangue. Ísis não consegue mais produzir vida. Ísis não pode mais sustentar aquele povo. E o Deus de Israel vai e toca na vida de Israel, do Egito. Toca na vida do Egito, Ísis se torna em sangue. A deusa Ísis não tinha o poder de impedir o Deus soberano da história naquele momento. Deus chega lá, essa é a tua vida, eu vou tocar na tua vida. Bum! Deus toca em Ísis. A segunda praga, que é as pragas das rãs, que é Eket, o outro deus, deusa do nascimento, que tinha a cabeça da rã. Deus faz a deusa rã sair das águas. Vem cá, rã, vocês acham que a tua deusa é rã? Quem manda nas rãs sou eu. Depois vocês vão ver que Deus manda em piolho. Até os piolinhos que você tem é Ele que manda. Ele é soberano sobre cada piolho dos favelados que tem nessa igreja. Olha lá, a praga de piolhos toca em Sete, que é o Deus do deserto. A Bíblia fala que Moisés toca no pó, e o pó se transforma em piolho. O pó se transforma em piolho. O Deus Sete, que é o Deus do deserto. Você consegue perceber que Deus começa a mandar nos deuses ali? Os deuses que sustentavam o Egito, Deus começa a tocar em cada um deles. Ísis vamos ver quem manda aqui. Vira sangue. É Requete. Requete você é o quê? A deusa rã? Faz a deusa rã vir. Deus toca em Sete, que é o Deus do pó, o Deus do deserto. Deus manda moscas, toca o Atit, que é simbolizado pela mosca. Deus manda a morte do gado, toca Actor, que é o Deus de cabeça de vaca. Deus manda úlceras e toca Sekhmet, que é a deusa das doenças, e Sunu, que é o Deus da peste. Deus manda Saraiva e toca Nut, que é o Deus do céu. Eles acham que o Deus do céu é o tal de Nut. Eles acham que é Nut. Deus, não, o Deus do céu sou eu. E ele manda Saraiva do céu, toca Nut. Deus manda gafanhotos, e ele toca um Deus que é muito conhecido e que a gente ouve falar muito na internet, que é Osíris, o Deus da agricultura. Deus manda os gafanhotos que acabam com o reinado de Osíris, destrói toda a agricultura. Deus toca. Vamos ver quem Deus manda mais aí. Que Deus manda mais. Aí Deus manda trevas e toca Ra, que é o Deus Sol. O Sol. E era interessante, porque eles acreditavam mesmo que Ra acordava todas as manhãs, reinava durante o seu dia, e de noite Ra dormia. E no outro dia Ra acordava e dormia. Eles acreditavam que Ra é esse Deus que governava o dia, todo dia. E quando Ra estava governando, Deus manda então trevas, e durante muitos dias Ra perde o seu reinado. Ra se esconde. Ra não tem mais primazia. Ra não tem mais governo, não tem mais reino nenhum. E Jesus está ali manifestando a sua soberania sobre todos os deuses do Egito. Quem manda nessa parada sou eu. Quem manda nesses deusinhos frajutos de vocês sou eu. É eu quem ordeno todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da minha soberania, como Deus que sou. E por último, Deus toca em Ísis, que é a protetora das crianças, que é a mesma deusa do Nilo. Ísis era a protetora das crianças. Você protege crianças? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. E Deus mata todos os primogênitos, mostrando a sua soberania sobre o Egito. Eu fico pensando que Jesus estava naquele momento ali, antevendo o outro dia, que é o dia em que ele seria oferecido. E ele vê toda a sua soberania sobre aquele momento histórico no Egito, em que eles estavam lá. E ele olha a sua soberania sobre toda a história de Israel, em que ele acompanhou toda
a história, e não somente a história, mas desde a sua linhagem lá de Adão, quando Jesus cuida de cada detalhe das profecias, até chegar em José, até chegar em Maria, duas pessoas que vêm da linhagem de Davi, que Deus estabelece então como os pais. Olha para aquela mulher e fala, essa vai ser a mãe. Eu acho interessante que em nenhum momento na história da narrativa do Novo Testamento, você vê em algum momento Deus pedindo permissão para Maria para que ela fosse mãe do Salvador. O anjo chega, se apresenta e fala assim, Maria, você está grávida. Maria toma um susto e fala, peraí, cara, eu não sou suas piriguetes, não, você está me confundindo. E fala, como é que eu posso estar grávida se eu nunca me deitei com nenhum homem? Eu não conheço nenhum homem. E o anjo fala para ele assim, olha, o fruto que está dentro de você foi concebido pelo Espírito Santo. José fica doido, quer largar Maria, o anjo aparece para ele em sonho e fala para ele, olha, você não a deixe, porque o que está nela é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala que José não tocou nela até aquela criança nascer. Por quê? Porque se José tocasse nela, o que poderia parecer? Que Jesus não era um fruto divino, mas era simplesmente o fruto de uma concepção natural. Por isso, José não tocou nela, para que ficasse evidenciado de que uma virgem havia concebido e ela engravidou do Espírito Santo. Aí os doidos aí, né? Essa semana eu estava discutindo com um cara no Facebook lá, ganhei o prêmio da paciência essa semana. Muitas pessoas me elogiando lá, Pipe, olha, o prêmio Nobel da paciência é tua, é teu, né? Porque as pessoas dizem assim que na verdade foi o seguinte, o Espírito Santo produziu o Espírito de Jesus, mas José e Maria produziram o óvulo e o espermatozoide para que o Espírito pudesse habitar, né? Então assim, como é que ele sabe disso? Não sei, não me pergunte. Eu estou desconfiado, sério mesmo, que a geração de hoje pensa que conhece mais a Bíblia do que os apóstolos. Sério mesmo. Tem uma geração que está aí hoje que acha que conhece mais de Bíblia do que os próprios caras que estavam lá. Eles sabem mais de Bíblia do que os pais da igreja que estavam lá no 2º século. Tem uma geração hoje que tem a cara de pau de achar que até a Reforma Protestante era tudo perdido, né? Que só depois da Reforma Protestante veio alguma coisa mais ou menos. Mas, na verdade, quem sabe mesmo de Bíblia são eles. Nem os reformadores sabem de alguma coisa. Eu queria colocar esses pelegos, sério mesmo, na frente de um Tomás de Aquino na vida, para ver se eles conseguem entender o que Tomás de Aquino fala. Porque nem isso eles conseguem entender. Ou se eles conseguem entender o que Santo Anselmo algum dia disse. Se esses caras lerem um livro de São Francisco de Assis, de Santo Agostinho, esses caras ficam loucos. Se esses caras lerem os tratados de filosofia que os padres católicos escreveram na sua história, esses caras ficam doidos. Esses caras não entendem uma linha do que os grandes filósofos católicos escreveram. E esses caras querem dizer para mim que a literatura católica, a igreja católica nunca produziu nada. Porque você tem que ter visão de igreja. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Igreja. Mesmo o Papa sendo argentino, igreja continua sendo igreja. Mas Deus é brasileiro. E o Pipe também. Então Deus toca, Jesus toca em todos esses deuses, mostrando a sua soberania, que é Ele que manda no negócio. Ele é Deus sobre todas as coisas. E então, Ele intervém, mostrando então, por meio do sacrifício pascal, que da sua providência, mostrando a providência que é depois lá no templo, onde por meio daquele sangue derramado lá, que simboliza o sangue dele, todo o pecado do povo é perdoado. E a graça de Deus permanece sobre o povo, por causa desse sangue que é sacrificado. E ele está ali. Aí, olha o que é interessante. Lá em 1 Coríntios 10, o versículo 1 em diante. Eu quero ler esse texto, depois eu quero fazer uma questão conclusiva aqui, mas só para fazer uma ponte. Quero abrir esse parênteses aqui. Paulo está dizendo assim, ó,
porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Qual era a rocha que estava lá no deserto? Cristo. Tudo que está ali está apontando para Ele. Era Ele presente. Era Ele presente. Aquela água que saía daquelas rochas era Ele. Aquele pão que descia do céu para alimentá-los era Ele. Aquelas codornas que caíam era Ele. Aquela nuvem de fogo. Aquela labareda de fogo que os acompanhavam era Ele. Aquela nuvem que os cobria era Ele. Tudo era Ele. O tempo todo era Ele. A gente fez um estudo uma vez no seminário, tratando sobre os objetos dentro do templo, né? E todos os objetos, exatamente todos os objetos apontavam para Jesus. Todos eles apontavam para Jesus. Por exemplo, o candelabro significava a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Amém? A vara de Arão que havia florescido apontava para ele. A vara significava a ressurreição. Jesus é a ressurreição, a vida. Tudo aponta para ele. E olha lá, ele continua. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha só, Paulo está apontando algumas coisas aqui para mim e para você. Ele está falando que aquele povo já havia sido liberto. Saiu do Egito e agora estava nesse processo de redimidos, caminhando para a terra prometida. E ele começa a falar assim, então, olha, toma cuidado. Paulo está tratando, então, que nós não devemos ser idólatras, não devemos praticar a imoralidade, não devemos pôr o Senhor à prova, não devemos ser pessoas que vivem se queixando da vida. São questões que ele está colocando em praticidade ali na nossa vida, que nós devemos tomar todo o cuidado. Toma cuidado com essas coisas, porque vocês estão nesse processo da vida, nesse processo do caminho entre o Egito e a terra prometida. E nós nos encontramos muitas vezes nesse caminho. Depois vocês vão entender por que eu estou apontando isso daqui. Aí ele fala lá na parte final, ele fala assim, ó, por que de tudo isso? Por que ele está apontando todas estas coisas aqui? Ele fala assim, ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim os dos outros. Paulo está falando de uma unidade, de uma igreja que está ali, de um povo que foi alcançado, de um povo que foi tirado do Egito, mas que tem que tomar cuidado, porque diante dessas questões aqui, você tem que ter sempre em mente que você não deve buscar o seu próprio bem. Páscoa é isso. Redenção é isso. O cordeiro que foi sacrificado e morto por mim e por você, representa isso. O chamado dele para mim e para você implica nisso. Por isso que ele está falando tudo isso. Olha, galera, não pratique essas coisas. Sabe? Tome cuidado, leve a sério a questão da redenção. Porque esse Deus que é soberano sobre todos esses deuses que a gente ri, e é gostoso rir mesmo, porque é legal ver a falência dos outros deuses. Quando alguém pergunta para mim assim, mas Pipe, tem quantas mil religiões nesse mundo? Por que você crê que a tua é a única certa? Porque só há uma possibilidade. Ou a minha está certa ou ela está 100% errada. Eu não tenho como dizer que o cristianismo é verdadeiro e as outras demais religiões também são. Eu não tenho como. Por que eu não tenho como? Porque eu tenho que rasgar a minha Bíblia para fazê-lo. Eu tenho que negar a minha fé para afirmar isso. Então só um burro afirma que crê num Deus único e afirma que as outras religiões também estão certas. E como eu não nasci para ser burro, ou eu sou cristão, ou eu me entrego para os outros. O que eu não posso é ser cristão e ser essa questão, e que está todo mundo pensando por aí, né? Porque até hoje é assim, parece que você está sendo grosso, estúpido, ao afirmar que você crê num único Deus. Não é? Você tem que pedir desculpa. Olha, me perdoe.
Desculpa, se eu creio num único Deus. Me perdoe se eu creio que o cristianismo é a única verdade. Foi mal aí. Mas eu não tenho como negociar. Ou Jesus é quem ele disse ser, ou ele não é quem ele disse ser. Então, na verdade, eu estava refletindo essa questão de religião. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Presta bem atenção. Quando as pessoas dizem para você assim, que você deve respeitar as outras religiões, o que elas estão querendo dizer para você? Quando eu falo respeitar, eu estou dizendo há uma diferenciação entre eu respeitar o ser humano que professa aquela religião, existe uma diferença, e eu respeitar a filosofia ou a religião que aquela pessoa confessa. É diferente. É diferente. O ser humano eu respeito. Agora, a ideia, posso até, digamos assim, ouvi-lo, entendi o que você crê. Agora, você quer perguntar para mim o que eu acho sobre isso? Eu acho isso. Então, é assim, na verdade, religiões nascem de uma única coisa. O islamismo, o hinduísmo, o próprio judaísmo, o budismo, o confucionismo, o espiritismo, pelo menos esse que está aí, né? O espiritismo branco que falam, né? O das galinhas pretas lá, não sei de onde que veio. De onde que nasceu o islamismo? De quem nasceu o islamismo? Quem? Maomé. Um homem. Um homem, através de um homem, nasceu uma religião chamada islamismo. Certo? O budismo. Buda. O espiritismo, esse que nós temos aí, Allan Kardec, que escreveu o Evangelho segundo Allan Kardec. Quando a gente fala assim, quando as pessoas pedem para eu respeitar, elas estão dizendo o seguinte, que eu tenho que colocar Jesus aqui, do lado você coloca Allan Kardec, do lado você coloca Buda, do lado você coloca Maomé. Eles estão querendo dizer isso para mim e para você. Que todos eles são a mesma coisa. Todos eles são dignos do mesmo respeito. Quem está respeitando o quê? Quem está desrespeitando o quê? Quem está desrespeitando aí? Eu estou falando de Jesus Cristo, o Deus que encarnado, o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus, cuja história foi a história que mudou a história da humanidade, que mudou a minha história, pode ser colocado na mesma cadeira, sentadinha do lado a esses outros homens? Quem que está desrespeitando aí? A comparação, para vocês terem uma ideia, a comparação mínima que eu vou fazer, a comparação mais estúpida e mínima que eu vou fazer, é a mesma coisa que você querer colocar a Madre Teresa de Calcutá sentada do lado de Adolf Hitler. É a comparação mínima que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que esses caras são o Adolf Hitler. Eu estou dizendo apenas que o homem chamado Jesus, a sua santidade, a sua pessoa, quem ele é, o que ele significa diante de todos esses homens, esses outros homens são absolutamente nada. Nada comparado a ele. Exatamente nada. Eu não posso ter respeito pelo nada em comparação a ele. O máximo que você pode exigir de um cristão, e se comparando a isso, é você tirar Jesus da conversa. Quando você tira Jesus da conversa, daí você coloca Allan Kardec, Maomé, Buda, Confúcio, um dos lados do outro, aí nós podemos conversar. Pipe, o que você acha de Buda? Cara, legal. O que você acha de Maomé? Meia boca. O que você acha de Allan Kardec? Mais meia boca ainda. Mais ridículo ainda. Mais pobre, teologicamente ainda falando. Aí sim, aí nós podemos conversar. Aí você tem que respeitar mesmo. Vamos respeitar essas religiões todas, mas não coloque Jesus no mesmo balaio da conversa. Porque daí nós estamos rebaixando o nível da conversa. Entenderam? Você está rebaixando muito o nível da conversa. Então a falta de respeito, na verdade, é de quem está falando esse tipo de coisa para mim e para você. Pessoas que exigem que eu respeite no mesmo nível de igualdade. Esses homens, com o homem chamado Jesus, o Deus chamado Jesus, estão me desrespeitando. Estão desrespeitando a minha fé. Estão desrespeitando aquele em quem eu creio. Alguém não entendeu o que eu quis dizer?
E alguém concorda que a gente tem que colocar no mesma cadeirinha, sentado do ladinho? Amém? Não se deixe, gente. Não se deixe convencer por esse tipo de papinho que nós temos por aí fora. Onde você, para ser um cristão aceito pela sociedade, você tem que ser politicamente correto. Você tem que falar a língua deles, você tem que respeitar tudo que está lá, toda porcaria que é jogada para mim e para você, você tem que respeitar. Respeitar coisíssima nenhuma. A fé cristã é a fé de João Batista, que chegava lá não tinha vergonha de dizer as coisas. Você mesmo, você está pecando, e se possível for, corte minha cabeça. Mas a verdade eu não negocio. Amém? A verdade não é negociável. Então, Paulo está tratando essas questões e trazendo isso ainda para dentro do contexto da ceia. Aí lá no capítulo 11, olha, ele pula. Aí ele vai falar assim, ó. Então ele começa a falar lá de pecado, né? Ele fala sobre idolatria. Depois vocês dão uma olhada em todo o contexto ali do capítulo 10. Ele está falando sobre isso. Lá no meio, lá, ele vai dizer então que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Por causa desse buscar o bem dos outros, implica nessa vida de santificação, nessa consciência acerca do que é o corpo. Aí ele fala assim, ó: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, quando a gente participa da ceia, quando a gente celebra a Páscoa ou celebra a ceia, a gente está apontando o quê? A morte dele, aquilo que ele fez lá no Egito, aquilo que ele fez no templo e aquilo que ele fez lá naquela cruz por mim e por você. É isso que nós estamos anunciando. Aí olha que ele continua falando a partir do versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, é graça, o sangue é a graça derramada por mim e por você. Mas essa graça também não é sacanagem. Essa graça não é barata. Essa graça não é uma palhaçada. Essa graça é séria. Essa graça está sobre mim e sobre você. Mas também ela nunca será, de alguma forma, uma liberação para que eu e você façamos qualquer coisa fora da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Amém? E ele continua, ó. Por isso, examinem-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, olha o que ele está falando. Se eu sou aquele cara egoísta, vivo pisando na bola, vivo fazendo caca na vida, o que eu estou fazendo? Eu não estou discernindo o quê? O corpo. É por falta de discernir o corpo, discernir que eu não devo buscar a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É por não entender que eu tenho que buscar o próximo. Também? Não é isso que Paulo está falando lá? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Repita comigo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha para o seu irmão que está ao seu lado aí. Coisa bem legal. Olha para ele assim: você não deve buscar o seu próprio bem, mas sim o meu. É bom isso, né? Amém? Eu não vou repetir porque eu sou pastor. O pastor não precisa falar isso. Então, ó, por isso, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então não é palhaçada. É assim: quer comer e beber, coma, mas tenha o discernimento do que é o corpo. Tenha discernimento do que é o corpo, do que é isso daqui. Tenha esse discernimento. Quem tem esse discernimento está inserido, então, na liberalidade para comer e beber. Agora, quem não tem consciência do corpo,
vive na sacanagem, no pecado, e não está nem aí para os outros, não pode comer, porque não faz parte do corpo. É só quem pratica isso na vida, vive a praticidade da consciência do outro, é que pode vivenciar então uma vida no corpo. Porque esse é o significado do corpo. Todos buscando o interesse do outro. Aí ele continua assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Para mim é muito clara a questão da Páscoa, porque a Páscoa, ela não aponta somente a minha e a tua libertação. Ela não aponta somente para isso. Ela não aponta mais somente a soberania de Deus sobre todos os deuses da história, sobre toda a história. Não aponta somente isso. A Páscoa aponta para tudo isso. A Páscoa aponta para a nossa libertação, mas a Páscoa também aponta para a nossa unidade como corpo de Cristo. Então, fomos libertos do Egito, fomos libertos da nossa escravidão, fomos libertos do nosso pecado, para viver uma vida em santificação, em consciência diante do corpo. Amém? Por isso que o suicídio é condenado pela Bíblia. Por isso que o suicídio é uma coisa muito séria, porque não é a consciência do todo. Alguém uma vez disse uma coisa bem interessante. A pessoa falou assim que o suicídio é o mais alto grau de egoísmo. Uma vez eu falei isso para um amigo meu que estava querendo se matar. Eu falei assim: eu sou pai, e talvez a maior desgraça que um pai pode vivenciar na sua vida é chegar em casa e um filho ter acabado com a sua própria vida. Acabado com a sua própria vida. Logicamente que para isso, há graus de níveis de suicídio, alguns tipos de suicídio são decorrentes de uma grave doença, né, no psique, que acabam desencadeando no suicídio. Por isso que esse preconceito contra a psicologia tem que morrer dentro da igreja. Esse preconceito contra um psiquiatra tem que morrer dentro da igreja. Tem que morrer. Esse preconceito tem que morrer. Porque hoje tem muita gente que você vai ler um livro de psicologia, ou seja, a pessoa já cheio de preconceito, já fala assim: ah, não, livro de autoajuda ninguém merece. Daí não lê. Porque é livro de autoajuda. Aí ele vai ler o quê? Aí ele vai ler a Bíblia, né? E parece que o psique dele não resolve muita coisa, continua ali. Daí ele não vai num psicólogo, porque ele tem preconceito, porque psicólogo é coisa para louco. Né? Mas é interessante que quando ele está doente, ele faz o quê? Ele vai no médico. Se ele está com gripe, ele toma remédio. Né? Mas o que ele não sabe é que aqui, dentro dessa cabeça aqui, no caso a minha, existe uma alma que se manifesta por meio disso daqui, e isso daqui é um depósito de coisas boas, mas também é um depósito de lixo, que a gente vai armazenando aqui dentro. E é assim, ó, você, por mais macho que você seja, você vai lidando com as coisas, você vai lidando, e você vai lutando. Mas chega um momento na minha vida e na tua vida, em que as nossas emoções se entregam. Em que muitas vezes, dependendo do meu e do teu metabolismo, ela não se entrega mais. Ela se entrega, ela não consegue resistir mais. E aí quando a gente fica doente, não adianta chorar. Não adianta pedir para o Pipe orar. O Pipe pode até orar. O que eu faço hoje em dia, assim, eu oro por você, mas eu também falo para você, assim, vai num psicólogo. E se chegar no psicólogo, ele olhar que o teu caso é bem grave, ele vai falar para você ir para o psiquiatra. Aí no psiquiatra, o psiquiatra vai falar para você tomar remédio. Entendeu? E vai ter que tomar remédio. Porque se você vem para mim com uma diabetes e pede para eu orar por você, eu vou falar o quê? Vai no médico. Eu vou orar por você, mas vai no médico. E se o médico falar para você que você tem que tomar injeção de insulina, você vai ter que tomar injeção de insulina. Até Deus curar você. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu fiquei sabendo que tem problema de pressão alta e não toma remédio.
só toma remédio quando a pressão está alta. Aí toma remédio. Até o belo dia em que dá, né, um infarto fulminante, e aí a família vai reclamar para mim, né? Por que Deus fez isso? Eu falei, não, Deus não tem nada a ver com isso. Apesar de que eu creio que Ele é soberano, o limite dele, Deus também tem um limite. Tem hora que Ele fala, toma burro. Quer morrer? Morre então. É sério, morre então. Então cuidado, gente. Cuidem da sua saúde física, da sua saúde espiritual, mas também da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A saúde emocional, as doenças emocionais, têm matado mais gente do que você possa imaginar. Se você parar para pensar, hoje, quase todas as coisas nascem das emoções. Tudo nasce das emoções. Por exemplo, você vê um cara que bebe e sai dirigir, esse cara é saudável emocionalmente falando? É? Um cara que se droga, que é viciado numa coisa que está matando ele. Um cigarro, por exemplo. Bebida. Esse cara está saudável emocionalmente falando? Não. Tem alguma coisa errada. Ou seja, as nossas emoções têm produzido doenças, não somente físicas, mas doenças sociais. Por causa de mim e por causa de você. Então, cuidar das emoções, cuidar do que acontece aqui dentro, é uma questão de prioridade. Assim como cuidar do corpo também é uma prioridade. É uma prioridade. Cuide do seu corpo. Vai para uma academia, sabe? Coloca um colanzinho, né? Uma calça leg. Deve ser lindo o Léo de calça leg, né? Coloca uma roupinha, vai para uma academia, sabe? Ou vai andar. Vai andar. Não precisa ir para uma academia, vai andar. Curitiba tem um monte de parque aqui, vai caminhar. Amém? Cuide de você. Então é interessante você olhar também para esse ponto de vista. Do todo, mas também do indivíduo que precisa cuidar de si mesmo. A Rose me contou de uma amiga dela do trabalho que tinha síndrome de pânico e toda vez que queria dar crise, ela acordava e saía correr. Saía correr. O meu psiquiatra já falou várias vezes, você precisa andar ou correr. Eu falei, não é você que tem que carregar essa cabeça desse tamanho, né? Você não sabe o peso que é. Mas ele fala, você precisa correr. Porque remédio é só a base. O resto é com você, meu amigo. O remédio é só para dar uma equilibradinha ali e o resto é com você, cabeção. Vai andar, vai correr, vai fazer uma academia, vai nadar. Né? Você não precisa pagar uma academia. Vai andar, vai andar. Mas cuide de você. Se alimente bem, durma bem. Você precisa dormir muito bem. A primeira coisa que o psiquiatra faz é colocar você para dormir. A primeira coisa que ele faz é dar um remédio para você dormir. Primeira coisa. É colocar você para dormir. Dá lá um Rivotril. Toma um Rivotril, pum, capota. Baba a noite toda. Sono só. Primeira coisa é dormir. Segunda coisa, se alimente bem. Terceira coisa, cuide bem do seu físico. Daí, o remedinho ali. Acho que esses remédios têm mais a ver com placebo do que com efeito legal mesmo. Apesar de que eu não estou dizendo que não tem efeito químico, mas estou dizendo que isso tem mais um intuito de te impulsionar para você ter esperança, para você correr atrás das coisas. Amém? Que essa Páscoa então traga sobre mim e sobre você a reflexão desse Deus que é soberano e que substituiu o meu lugar e o teu lugar naquele dia. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje nós vamos encerrar o culto, não comigo orando, mas cada um de vocês irá pegar o irmão que está ao seu lado. Se vocês estão em 5 aí, faz uma dupla de 2, uma dupla de 2 e um trio de 3. Não vale trio de 4, tem que ser trio de 3. E aí nós vamos encerrar esse culto orando uns pelos outros e profetizando sobre a vida do irmão, tudo isso que nós falamos nessa noite. Amém? Vamos orar e está encerrado essa noite em nome de Jesus.